Olá, gente, tudo bem com vocês? Estão preparados aí para a aula de hoje? Se você já está aí com o seu livro integrado, o seu caderno, o seu material, já está num lugar tranquilo da casa, né? O mais tranquilo possível, vamos lá começar a nossa aula. Se não, dá uma pausa no vídeo, pega lá todo o seu material para a gente começar a nossa aula, tá certo? Na aula passada, nós estudamos o capítulo 1, né? Fizemos uma revisão desse capítulo. As ciências dos alimentos. Só que lá no final desse capítulo ficou um tema que eu deixei para hoje, para a gente concluir esse capítulo, essa revisão, tá certo? Que é a preposição. A preposição tá lá na página 52 e 53, lá no finalzinho do capítulo. E eu deixei para explicar hoje, porque para explicar direitinho e o outro vídeo não ficar muito longo, muito cansativo. Então, eu vou deixar para explicar hoje, vou deixar uma explicaçãozinha aqui e uma atividade sobre esse assunto. Mas, resumindo, gente, a gente já viu na sala, a gente já estudou na sala sobre preposição, né? E preposição nada mais é do que uma palavra que une dois ou três termos em uma oração, né? Ela faz uma ligação, uma relação entre um ou dois termos em uma oração, em uma frase. Então vejam a explicação, peguem o caderno, no final dessa explicação, né, vai ter atividade aí, e a cada explicação do conteúdo tem a atividade. Você pode deixar para responder aí durante o vídeo, né, dar uma pausa e ir respondendo, ou responder tudo aí no final, tá certo? Não esquece de, após realizar a atividade, tirar uma foto e coloquem o nome de vocês, tá certo? A preposição faz parte da classe de palavras invariáveis da língua portuguesa. Sua principal função é estabelecer entre palavras e orações relação de sentido e de dependência. Portanto, uma relação de subordinação. Apesar de não desempenharem função sintática, as preposições são importantes para a construção do texto, pois atuam como conectivos, elementos indispensáveis para a coesão textual. Em determinadas situações, as preposições serão fundamentais para a compreensão da frase ou da oração. Chamamos de preposições essenciais as palavras que não desempenham outra função na língua portuguesa, atuando apenas como preposições. São elas: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Observe as palavras destacadas dessas frases e vejam como elas estabelecem uma relação entre os termos da oração. Resultado da deficiência, ausência da enzima, açúcar do leite. Muito bem, gente, capítulo 1 concluído. Agora a gente vai passar para revisar o capítulo 2. Aí no capítulo 2, né, logo na abertura desse capítulo, que tem como tema algumas descobertas do corpo humano, a gente pode observar várias crianças, né, na realidade são só três crianças aí em volta de um boneco anatômico, um boneco que tem os órgãos, as partes do corpo humano, certo? Eles estão aí observando esse boneco, né, e dialogando, porque o nosso tema aí para esse capítulo é exatamente isso, né? Como o nosso corpo ele funciona, as curiosidades sobre o nosso corpo. Logo aí do lado tem um texto, o título para essa primeira parte aí do nosso capítulo é Mistérios do Corpo Humano, e traz aí um texto, Hora de Acordar. Ah, não! Que vai falar aí sobre o sono, né, os hábitos de sono das pessoas. E esse texto é de que gênero textual? Vocês sabem? Então, gente, como nós estamos estudando, esse é mais um texto do gênero de texto de artigo de divulgação científica, né? Esse é o gênero textual, artigo de divulgação científica. E nós iremos observar o texto, ver direitinho sobre as informações que ele traz e principalmente observar quais são as características que
diferem esse texto, aí dão destaque ao texto, ao artigo de divulgação científica, tá certo? Então vamos lá. O próximo texto que nós iremos observar é mais um artigo de divulgação científica. Hora de acordar. Ah, não. Fala sobre os hábitos de sono. Como um texto de divulgação científica, ele traz descobertas e pesquisas, estudos científicos sobre esse tema. Veja que a linguagem é simples, porém formal, para que todas as pessoas que leiam possam compreender com facilidade. Pegue o seu livro e faça a releitura desse texto. Leia novamente e observe as informações que ele traz e como é a sua linguagem, como é a sua estrutura. Veja o texto novamente e faça a leitura. Logo no início do texto, nós podemos ver a palavra pipipipipi e trrr. É isso aí. Essas palavras imitam sons e são conhecidos como onomatopeias. São as palavras que imitam um som. Muito bem, gente. Dando sequência aos nossos estudos nesse capítulo, nós temos aí na página 59 numerais multiplicativos e fracionários, né? E nós iremos estudar como a gente utiliza esses números no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, em algumas situações. E também vamos saber o significado desses números, né? Em quantidades, na questão de quantidades, tá certo? Desses termos, tanto os multiplicativos como os fracionários, tá certo? Logo aí na página 60, vai apresentar o quê? Um gráfico. Vocês lembram o conteúdo que a gente estudou lá na disciplina de matemática, né? Nós estudamos gráficos e tabelas. E para vocês verem como a gente não encontra somente os gráficos na matemática, mas a gente encontra em diversas outras situações, esse texto aí, esse texto vai dar uma bagagem para a gente conseguir observar esse gráfico aí, tá certo? Eu vou colocar o gráfico aqui e depois eu vou colocar essa imagem também grande, mas só para explicar para vocês como esse gráfico está sendo organizado, tá certo? Primeiro a gente tá vendo aí, certo? A imagem desses bonequinhos, esses desenhozinhos, tá? Nesses desenhozinhos que estão aí, quer dizer a idade, né? Tá representando a idade, um bebezinho, uma criança, né? Uma criancinha pequena, uma criancinha maior, um recém-nascido, um adolescente. E esses quadradinhos aí ao lado, esses retângulos, na verdade, né? Esses tracinhos aí ao lado, que alguns são maiores e alguns menores, tá dando a seguinte explicação, tá certo? O não recomendado, que tá lá embaixo a legenda do gráfico, não recomendado, esse de azulzinho, claro, é a quantidade de sono que não é recomendado, não é permitido, não é aceito para uma pessoa da idade que está representando aí no gráfico, durma. Então, tanto não é bom que a pessoa durma demais, como não é bom que uma pessoa durma de menos, tá certo? A cor verde clarinho é a quantidade de sono ideal. A quantidade de sono que a pessoa dorme ideal. Aí, em todos esses casos, tem um verde mais escuro para um lado e o verde mais escuro para o outro, né? Um na direita, um na esquerda e o quadro verdinho claro bem no meio. Os dois quadros verde escuro, que é representar a quantidade de horas que não é a recomendada, mas é aceitável, né? Alguém dorme algumas horas a mais, algumas horas a menos, é um aceitável. Mas essa parte azul é o que não é aceitável, tem alguma coisa errada, não tá fazendo bem para a pessoa, tá certo? E aí nós vamos poder analisar esse gráfico e ver aí, estudar os números multiplicativos e fracionários, tá certo? Os numerais podem ser ordinais, cardinais, fracionários ou multiplicativos. Hoje vamos estudar um pouco mais sobre os fracionários e os multiplicativos. Observe o gráfico que mostra o sono ideal para cada faixa etária. Essas são as horas diárias de sono recomendado pela Fundação Nacional do Sono nos Estados Unidos.
Vale destacar que não existe valores únicos para cada faixa etária, mas intervalos recomendados que consideram as diferenças de cada um. Observe que do lado esquerdo do gráfico aparecem algumas imagens que representam um recém-nascido, bebês, primeiros anos de vida, pré-escola, idade escolar, adolescência, jovens e adultos. Logo embaixo aparecem os números que representam as quantidades de horas. As partes destacadas de verde claro, bem no meio do gráfico, representam as quantidades de sono ideal para cada faixa etária. Os numerais fracionários indicam o fracionamento de unidade, ou seja, a sua divisão, suas partes. Podemos observar, nesse relógio abaixo, que o relógio está dividido entre dia e noite, e ele está dividido ao meio, em duas partes iguais. Então, podemos dizer que aí é um meio ou uma metade. Já um terço seria a divisão dessa quantidade em 3 partes e retiraríamos apenas uma, por isso dizemos um terço. Um quarto seria a divisão desse total em 4 partes e retiraríamos apenas uma parte, por isso dizemos um quarto. Os números multiplicativos indicam o número de vezes que algo foi multiplicado, aumentado ou da sua quantidade. Um exemplo que nós podemos ver é esse abaixo. A cama da esquerda tem o dobro de travesseiros que o da direita. A cama à direita tem 2 travesseiros, na cama à esquerda vemos 4 travesseiros. O dobro significa 2 vezes mais, 2 vezes a quantidade. O triplo quer dizer 3 vezes mais. O quadrúplo, 4 vezes mais, e um quíntuplo, 5 vezes mais. Então, gente, é isso aí. Logo aqui na sequência dessa aula, eu vou estar deixando para vocês as atividades, tá certo? O restante da questão, copia no caderno, tira a foto e me envia, coloca o nome aí na atividade para ficar mais fácil de reconhecer quando eu tiver com essas várias fotos, né? Tá certo? Então, coloca tira uma foto direitinho com imagem nítida para eu conseguir enxergar, tá certo? Um beijão, até a próxima e tchau, tchau!